Boa noite, galera, novamente. Eu sou o Simon, bolsista de extensão do GELIC, do projeto Minicurso do GELIC. Estou aqui para mais uma aula do nosso minicurso Distopias Tecnológicas. Isso é tão Black Mirror. Estou muito feliz por ver essa galera aqui novamente. E vamos para a apresentação das nossas redes sociais. Para quem não conhece o nosso Instagram, Gelic_Fopa, o nosso Spotify e o nosso YouTube, que é para lá, para onde essas duas aulas vão, né? E além dessas, tem outras aulas muito incríveis, né? A gente já teve dois minicursos só sobre distopias, então, se vocês gostaram da aula da semana passada, se gostarem dessa, eu recomendo que vocês vão lá voltar atrás e assistir esses outros minicursos. A gente tem um canal no WhatsApp e a gente também tem o nosso e-mail, né? Recomendo muito acompanhar a gente nas redes sociais, qual eu já havia divulgado antes. Os nossos avisos importantes, que vocês seguiram muito bem na aula passada, que é a gravação da aula. A aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada na íntegra em nosso canal no YouTube, Gelic_Fop. E a participação, né? Quem quiser fazer alguma contribuição durante a aula, pode ficar à vontade para usar a ferramenta levantar a mão para falar no microfone, ou escrever no chat, que as mensagens vão ser lidas ali no final da aula, né? No final vai ter ali uma interação muito bacana, né? Espera que vocês se sintam à vontade para conversar com a gente. E a lista de frequência, né? Semana passada vocês assinaram uma lista de frequência, nessa aula vocês vão assinar de novo, e assim vocês vão garantir o certificado de vocês, até mesmo quem não se inscreveu por meio do CIGA, né? Porque, como eu falei na aula passada, eu conversei com o professor e, devido aos problemas do sistema, a gente vai conseguir, sim, certificar a galera que quer assistir o minicurso, mas não conseguiu fazer a inscrição no CIGA, porque vocês fizeram a inscrição no primeiro formulário, então está ótimo, né? Que vocês se interessaram para assistir. Na aula passada, a gente fez uma introdução sobre a distopia tecnológica na atualidade, né? A Jéssica deu uma aula sobre a diferença ali entre distopia e utopia, né? Foi algo ali muito interessante. A Hiromi apresentou a série Black Mirror e a Alice apresentou ali um resuminho de alguns episódios de Black Mirror, né? Então, foi uma introdução muito bacana para a gente chegar na aula de hoje, que a aula de hoje é uma análise assim bem mais aprofundada de 3 episódios, né? Que são o 51 Million Merits, Nosedive e The Valdo Moments, né? Cada professor ele preparou uma análise ali bem mais aprofundada, né? E eu mandei ali um e-mail para vocês, né? Com os episódios, infelizmente dublados, mas eu espero que vocês tenham tido um tempo de assistir, ou se quem conseguiu assistir pela Netflix, ou não importa onde vocês assistiram, mas a gente espera que vocês tenham conseguido um tempinho para assistir e para vocês se deliciarem com a análise das professoras, né? Acredito que elas vão dar muitos spoilers, então se vocês já assistiram, vocês vão amar. E as professoras são as que vocês já conhecem. Pedro Sampaio, meu Deus, desculpa. Jéssica Sampaio, mestra em letras, né? A nossa querida Jéssica, que é uma das maiores fãs de distopias que eu conheço, né? Está sempre presente nas distopias, inclusive vai estar presente numa distopia que vai ter em maio, na Semana de Letras, presencialmente. Se vocês forem lá nas redes sociais de Elix, vocês vão ver. A Hiromi, nossa licenciada em letras em inglês. E a Alice, licenciada em letras de português. E eu, licenciando em letras em inglês, Simon Gomes, né? Estamos aqui para mais uma aula dessa mini curso de distopias sobre Black Mirror. Sem mais delongas, eu acho que a gente já pode iniciar a nossa análise, né? Legal. Posso ir? Agora eu passo a palavra para a Jéssica. Obrigada, Simon. Boa noite. No final da aula, a Alice vai nos ensinar a falar o sobrenome dela, para que isso não se repita. Boa noite, pessoal. Que bom vê-los novamente para mais um encontro aqui da nossa aula, a nossa aula mais esperada, que é analisar alguns dos episódios de Black Mirror, né? E eu espero de coração que vocês tenham
assistindo aos episódios, porque a gente vai dissecar cada um deles, né? Vai dar muitos spoilers, e como eles são muito legais, o ideal é que vocês tenham assistido para que a gente não afete negativamente a experiência de vocês, e quem sabe, com as análises que a gente propõe aqui, ampliar talvez os horizontes, né, em relação a como vocês entendem esses episódios, não sei. Então, o episódio que eu escolhi foi 15 Million Merits, ou o episódio das bicicletas, que é o primeiro episódio da segunda temporada de... Não, o segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror. Ou seja, esse episódio ele foi ao ar ainda quando a série pertencia ao Channel 4. Ou seja, foi ao ar ainda na televisão em dezembro de 2011, ou seja, há 15 anos, né? Parece recente, mas já faz bastante tempo. E esse episódio ele é considerado o que vem apresentar, né? O que vai ser a vibe da série ali, mas até o final, porque apesar de National Anthem, que é o primeiro episódio, ser o episódio do porco, e esse episódio contar com a participação da tecnologia, sim, para chocar o espectador, a tecnologia não é como se fosse uma protagonista, né? E ela também não aparece nesse primeiro episódio de maneira especulatória. Então, nesse segundo episódio, ele é muito mais futurista, muito mais distópico, e é mais ou menos ali desenvolvido com base no exagero de coisas que já existiam na nossa realidade na época. Então, deixa eu ver. Vou me voltar um pouquinho para o enredo para explicar para quem não assistiu. Todo mundo assistiu? Manda um joinha aí, por favor, quem assistiu, só para eu ter uma ideia. Bom, vou me voltar aqui um pouco para o enredo, então, para apresentar para vocês o que é esse episódio. O episódio acompanha, né, o personagem Bing, que é o personagem do Daniel Kaluuya, quando ele nem era famoso, né? Acompanha o personagem dele numa sociedade aí no futuro, em que ele precisa pedalar para sobreviver. Ele pedala e a energia que ele gera chamados méritos, né? E com esses méritos ele paga com o consumo dele de comida, pasta de dente, ele consegue pagar para pular os anúncios que são muito invasivos nessa realidade, né? E o episódio meio que começa, depois de apresentar ele, quando ele encontra a Abby, que é essa moça, e ele a ouve cantar no banheiro, e acha que ela canta muito bem, então ele fica encantado, ele se oferece para pagar para ela a inscrição no show de talentos que existe lá, né, para que ela tente uma chance, né. No caso de vencer o show de talentos, não precisaria estar ali trabalhando naquele trabalho monótono, exaustivo, de pedalar. Deixa eu ver, gente, eu estou me perdendo um pouquinho aqui nas abas do computador. Mas aí, falando um pouquinho sobre como que a série nos mostra, né, essa rotina de trabalho do Bing, mostra essa cena que mostra mais de longe o que seriam as salas onde eles pedalam, né, cada um de frente a uma tela, mostra várias pessoas pedalando nessa caixinha, né? Essas pessoas não têm acesso ao ar livre ou à luz solar, somente a telas, desde que acordam até a hora que vão dormir. E quando eu vi essa imagem da caixinha, eu senti como se fosse, sabe quando você olha dentro de um aparelho celular ou dentro de qualquer eletrônico que você olha, uma caixa de bateria, alguma coisa assim? Eu fiquei imaginando exatamente isso, e eles são literalmente como se fossem ali ratinhos pedalando para manter uma máquina funcionando, gerando energia, né? No episódio é interessante acompanhar também como que ele mostra a questão da divisão social do trabalho,
porque ele deixa bem clara a questão da divisão entre classes, onde existem as pessoas que pedalam e existem as pessoas que limpam, né, que são responsáveis ali por retirar os detritos, e existem as pessoas que ascenderam socialmente, que são as pessoas que conseguiram destaque por meio do programa de show de talentos ou qualquer outro programa de entretenimento, que estão ali no nível acima dessas pessoas que pedalam. E uma coisa curiosa sobre essas pessoas que coletam detritos é que, além do trabalho degradante de coletar o lixo, e elas serem desmoralizadas, são elas que protagonizam ali os videogames, né? São eles que são assassinados nos videogames, eles são colocados como zumbis que precisam ser assassinados, e também naqueles programas de entretenimento que eram baseados na humilhação, né? Passando ali por uma situação degradante, em que comida era empurrada na boca deles, eles eram obrigados a comer e eram molhados com jatos de água muito fortes. Então, essa divisão social do trabalho e essa divisão quase que em castas fica bem evidente também no episódio. Ele é bem didático mesmo em relação a alguns conceitos, né? Porque mostra como essa divisão do trabalho tem como consequência óbvia a questão da desigualdade social entre os indivíduos, né? Que faz com que alguns nutram o desprezo ali pelas classes mais baixas, esses são esses funcionários da limpeza, enquanto aspiram para fazer parte das classes mais altas, né? Que são, no caso, as celebridades que eles consomem enquanto pedalam. Esse é o primeiro episódio a explorar um futuro tecnológico em potencial, que, como na maioria das especulações distópicas, né, se baseiam ali no exagero de tecnologias que já existem, que já fazem parte do nosso cotidiano. E aí eu imagino que, assim, se 15 anos atrás ele ainda continua assim, digamos que bem realista, bem condizente com a nossa realidade. Se fosse feito hoje, muitos outros problemas poderiam ser abordados, como, por exemplo, a pouca tolerância que a gente tem a vídeos longos, né? Todos esses vídeos que eles assistem são longos, então eu fiquei pensando assim, se fosse hoje, eles estariam consumindo ali um feed infinito com vídeos de 15 segundos, e assim, não previram isso, previram a superficialidade desse conteúdo que é consumido por eles, mas não conseguiram prever ali o estrago causado pela rolagem infinita das redes sociais, né? Outro aspecto interessante é aqui no caso, o exagero, né, das telas, que os acompanha desde que acordam até a hora que vão dormir. E aqui também é uma outra situação que está presente na nossa realidade, né? No caso, ele é punido por pular os anúncios e ele não pode obstruir a visão, então ele não tem a opção de não ver. Hoje, os anúncios estão quase tão invasivos quanto isso, né? A gente tem a opção, por exemplo, de pular no YouTube alguns anúncios, mas outros a gente é obrigado a ver até o final. Ele não nos dá a opção de pular o anúncio. Então, a gente tem que assistir. Ou então, você está jogando um joguinho, e aí, para conseguir um X benefício no joguinho, você precisa consumir aquele anúncio e conseguir a recompensa depois de assistir uma X quantidade, né, de anúncios. Então, tudo baseado na realidade. Outro aspecto muito interessante, e inclusive tem um artigo sobre isso que a gente, no livro que a gente resolveu trabalhar, é a questão da gamificação da vida e do trabalho. Como você pode ver, o Bing tinha lá um avatar, como todo mundo, né? E as coisas que ele comprava eram para esse avatar, e o avatar meio que vivia por ele enquanto ele levava uma sobrevida, né? E ele competia aqui, como vocês podem ver na segunda imagem, com todos os outros que pedalavam junto com ele. E aí eu venho falar sobre como esse recurso se faz presente na vida de muitos de nós, né? De gamificação, justamente para tornar prazerosa atividades que são monótonas e que, em meio à frenesi das pequenas recompensas,
porque a gente não consegue tolerar o tédio, a gamificação vem para tentar trazer algum prazer mais imediato e um cenário de competitividade para essas coisas. E aí eu consigo pensar em algumas coisas em que a gamificação já faz isso pela gente. A primeira é o do Duolingo, que antes começou como um aplicativo de ensino de linguagem, mas hoje se tornou totalmente um jogo, e eu acho que, inclusive, já perdeu a essência. A função do Duolingo não é de ensinar mais um idioma, é te fazer competir mesmo, te tornar competitivo e assíduo na plataforma, né? O ensino de língua ficou ali em segundo, quem sabe até em terceiro plano, desde que a empresa passou a ser prioritariamente de inteligência artificial e demitiu um monte de professores. E aí tem uma plataforma, Hiromi, que eu não sei, eu não lembro o nome, mas acho que tu vai saber qual é, que eu vi a Alice Silva postar nos stories de uma competição de estudos. Como é o nome? Jim Rats. É porque ele era de academia, né? E aí foi adaptado para quem usa para estudar. E aí você compete para todo tipo de atividade. Tu pode competir com qualquer tipo de atividade. Meu Deus! Você compete sobretudo para o quê? Para tornar aquela tarefa que é árdua e é cansativa, é monótona, é entediante, em algo competitivo, em que você pode competir com seus amigos, né? E aí, enfim, eu pensei nesse exemplo. E aí eu quero que vocês comentem aí no chat se vocês usam algum aplicativo que gamifica algum aspecto da vida de vocês. Eu sei que tem aplicativo para beber mais água, que você tem que regar a plantinha, beber água de tempos em tempos, não sei. Eu fiquei curiosa para saber quais os aplicativos de gamificação, que tem gamificação envolvida, que vocês usam, porque é um recurso bastante recorrente, né? Então, mas o ponto da gamificação, ela tem seus benefícios, né, para incentivar ali a pessoa a fazer isso ou aquilo, só que, ao mesmo tempo, ela literalmente faz com que a gente tolere rotinas e comportamentos que são desagradáveis para nós, né? É tipo como mamão com açúcar, colocar o açúcar no mamão para que a gente consiga comer o mamão, né? É a mesma coisa. E aí tem um pouco de perigo, assim. Ela torna toleráveis esses atos esses atos que deveriam nos fazer bem automaticamente e que a gente desaprendeu a, a ter interesse neles, né? Como ingestão de água, estudar, se exercitar. Segundo o Johnson, que é autor desse livro que fala sobre a gamificação que a gente estudou, essa gamificação, ela encapsula a aspiração neoliberal por uma vida que é sempre racionalizada e otimizada, em que nada se desperdiça. Isso é ele falando, tá? Ou seja, é quase como se a gente não pudesse fazer nada de maneira casual. Tudo precisa ser performático. E a gamificação vem para dar um palco para essa performance, né, de tudo que a gente vai fazer. Ou seja, tudo tem potencial de ser exposto, de ser compartilhado. Nada se desperdiça no dia a dia, por exemplo, né? Então, enquanto os funcionários lá, os trabalhadores pedalam, né, eles recolhem essas recompensas e méritos com as quais eles pagam por recursos, como eu já falei, compram coisinhas novas para o avatar, compram uma nova skin, né? Então é bem legal, assim. Acaba que essa vida virtual acaba tendo maior protagonismo do que a própria vida deles. Então, o episódio continua quando o Bing compra o Golden Ticket para a Abby, né? Para ela participar do show. E aí a gente tem o que é, assim, digamos que o cerne das questões nos episódios de Black Mirror, que o problema não é o excesso de tecnologia que existe no episódio. Ok, é um problema? É. Mas o problema do episódio começa
na participação da Abby nesse reality show. E ele não é motivado pela tecnologia, porque ela é totalmente destratada pelos jurados, né? Inclusive pela mulher, ela é totalmente objetificada pelos dois jurados homens. E aí fica uma situação assim horrível. Antes de entrar, ela toma essa bebida chamada complacência. Complacência é tipo você ficar dócil e aceitar as proposições dos outros. Então a bebida estava literalmente dizendo ali que ia te tornar mais propenso a aceitar o que te fosse proposto, né? E aí o problema começa aqui, né? Ela se apresenta musicalmente, ela canta assim muito bem, mas ela acaba sendo extremamente objetificada e acaba recebendo uma proposta dos jurados para ser uma atriz de conteúdo adulto, né? Então ela vira ali uma atriz pornô. E ela aceita. Só que quando a gente vê isso acontecendo, a gente fica se perguntando: será que foi por causa da bebida que ela tomou ou porque ela realmente quis, né? E aí o Bing fica, claro, indignado com isso. Deixa eu passar aqui para ver qual é o próximo. Ah, tá, passei por isso aqui. Que o Johnson, o Johnson não, o autor desse livro que a gente usou, da Palgrave Macmillan, na introdução ele fala que, apesar da tecnologia ser um elemento intrínseco ao longo da série, o Brooker, que é o Charlie Brooker, né, criador da série, insiste que Black Mirror não vê o progresso tecnológico como uma ameaça, afirmando que a tecnologia nunca é o vilão da série. É tudo sobre falhas e erros humanos. Ou seja, apesar de ser horrível o cenário tecnológico em que a Abby e o Bing estavam inseridos, o principal problema do episódio não começa com um problema com tecnologia, mas sim com o comportamento das pessoas em relação a ela. Então, talvez Black Mirror lembre ao público que o que mais deve ser temido não é a tecnologia, mas assim mesmo. Eu mencionei, né, na primeira aula que um exemplo disso é, por exemplo, o uso que as pessoas fazem daquela ferramenta no Twitter, o Grok, né, da inteligência artificial, que um tempo atrás, não sei se já parou, não tenho Twitter, graças a Deus já saí, não tenho mais, em que eles usavam o Grok para alterar as imagens que eram enviadas, né, de pessoas, pedindo para que o Grok tirasse a roupa delas e deixassem elas nuas, incluindo de crianças, né? Então, assim, a tecnologia ela pode ser usada para coisas muito boas, para coisas legais e, enfim, ter um resultado bacana. Mas o problema é que o ser humano vai lá e estraga tudo, né? Com suas ideias tenebrosas. Então, o que acontece? Depois que a Abby é tratada daquela maneira no reality show e aceita se tornar uma atriz, né, de conteúdo adulto, desculpa, gente, minha gata passou aqui na câmera. O Bing fica muito, muito enfurecido, né? Ele fica indignado pelo que aconteceu, e aí ele trama um plano que é juntar 15 milhões de méritos, e daí vem o nome do episódio, né? Que 15 milhões de méritos é o valor que você paga para participar do show de talentos. Ele traça um plano para se inscrever novamente no Hotshot, e junta 15 milhões de méritos para participar novamente lá. Tem uma dança lá que ele apresenta, só que no fim das contas ele ameaça se matar, né? Na frente dos jurados, caso eles não o ouçam, né? Acabei passando uma parte da história. Como ele consegue esse caco de vidro? Ele acaba sendo obrigado, ele estava sem dinheiro para pular o anúncio, e ele acaba sendo obrigado a ver o filme que a Abby faz como atriz pornô, e ele não pode passar o anúncio, e aí aquilo enfurece muito ele quebra as TVs, né? Quebra as TVs e aí acaba ficando com esses cacos de vidro do qual ele guarda esse mais com tudo, né? E decide juntar os 15... Nesse momento, ele decide juntar os 15 milhões de méritos para se apresentar novamente e falar umas verdades lá para os jurados. E aí
ensaia lá uma dança, tudo bem, pensando no que ele vai falar, né? Movido pela indignação. Chega lá, dança e ameaça se matar e não para até que os jurados aceitam que ele fale. E aí ele vai lá e ele faz um discurso genuíno, super verdadeiro, com críticas super válidas, falou tudo que estava no coração dele. Só que ele falou aquilo para colocar para fora, né? E não com a intenção de conseguir a atenção de alguma coisa, até porque o que ele disse era verdade, eles não estavam colocando para fora algo que ele estava sentindo, né? Uma indignação verdadeira. E, para surpresa de todo mundo que está assistindo e até dele, os jurados se encantam, né, por esse discurso que ele fez, veem potencial ali na performance, entre aspas, né, que ele faz. Dizem que é a coisa mais verdadeira que eles já viram alguém falar. E propõem para o Binks ser um streamer. Trabalhar com streaming, fazendo o streaming do discurso dele, né? E aí, no fim, corta o episódio, assim, não tem a hora que ele aceita nem nada, mas o episódio já corta para quando quando um dos rapazes que está pedalando está assistindo o streaming dele enquanto pedala na bicicleta, né? Um streaming ali forçado, uma mensagem ali claramente superficial, manipulada, ele finge se matar para ser performático, e as pessoas consumindo aquilo ali assim de maneira crítica, né? A crítica, na verdade, como se aquilo fosse entretenimento, né? Uma coisa totalmente esvaziada do propósito inicial, que era a indignação dele e o fato de que ele queria justiça, né? No fim das contas, o caco de vidro é até vendido para você comprar para o seu avatar. E aí, gente, assistir esses episódios, eu sendo uma pessoa que pesquisa sobre trabalho, eu não pude evitar passar por alguns conceitos, de alguns conceitos que eu achei que cabiam aqui na análise desse episódio. No final, ele se vende, né, por uma vida mais confortável, e aí a recompensa dele acaba sendo se mudar para um apartamento amplo e tal, em que a única diferença são que as telas são maiores, e ele não precisa se contentar, não precisa se conformar com anúncios, não precisa se preocupar com isso. Vive uma vida tranquila, mas que no fim das contas não muda muita coisa da vida dos outros. E aí foi inevitável para mim pensar em alguns conceitos, né, que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro, é claro, é o conceito de alienação. Gente, usei como base o dicionário do pensamento marxista, tá? Que é muito legal quando a gente quer pensar sobre trabalho. E o conceito de alienação, que é ali a base da exploração do trabalho dentro do sistema capitalista, de acordo com o dicionário do pensamento marxista, é a ação pela qual ou o estado no qual um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam ou permanecem alheios, estranhos, enfim, alienados aos resultados ou produtos de sua própria atividade. É um trabalho alienado porque eles estão ali pedalando e eles não sabem para onde aquilo vai. Eles só são uma parte da engrenagem. A coisa não anda sem eles, mas o trabalho deles não tem um produto final que lhes é apresentado, tá? E o caso aí da série é um caso de trabalho alienado, um exemplo de trabalho alienado. E, segundo Marx também, esse tipo de trabalho, quando alienado, leva à mortificação do espírito e transforma os trabalhadores em máquinas, né? Resume ali os trabalhadores a máquinas, e é exatamente isso que acontece. Um exemplo de alienação do produto do trabalho, nesse caso, é o fato de que as pessoas estão totalmente ali desconectadas. Elas desconhecem totalmente o resultado final do trabalho. Eles pedalam, mas não sabem o porquê, nem para onde vai essa energia. E também não a possuem. Eles, pedalam, mas eles não são donos do próprio trabalho. Eles são donos dos méritos que eles podem usar para gastar. Mas o trabalho em si não tem um produto que lhes pertence.
tá? Eles fazem parte apenas de uma parte desse processo, eles não têm acesso, consciência ou posse sobre esse produto final. A alienação de si mesmo é, por exemplo, quando o indivíduo é reduzido a uma máquina ou um animal, e ele se distancia ali de sua natureza criativa, que serve ali para humanizá-lo, né? Enquanto a alienação de outros homens se dá quando o sistema corrompe essas relações humanas, a relação entre pessoas, e reduz a relações de troca e exploração. Ou seja, é basicamente ali quando o Bing fala que eles tiraram dele o mais próximo que ele chegou de algo real, que ele tinha algo genuíno com a Abby, ela tinha algo genuíno a oferecer, só que no final a relação social dela com os demais e dele também foi transformada em algo monetizável, né? Em algo de troca, em algo passível de venda e troca, né? Passa a ter o valor apenas monetário e então são seres humanos que ali também estão alienados. O outro conceito que eu pensei, de certa maneira, assim, foi do fetichismo da mercadoria, em que é o fenômeno que atribui vida e valor próprios a produtos, coisas, humanizando objetos, enquanto inversamente oculta e objetifica as relações sociais responsáveis por sua produção. E aí eu escrevi aqui, para não me perder, eu vou ver aqui. Só um minutinho. Por exemplo, quando o Bing usa o caco de vidro para ameaçar tirar a própria vida, ele faz isso de maneira genuína, certo? E o objeto que ele usa para ameaçar e o discurso que ele faz carrega uma série de significados, carrega a essência ali daquela dor que ele está sentindo. Afinal, ele conseguiu aquele caco de vidro quebrando uma das telas quando estava em sofrimento. E o mesmo acontece com o discurso dele quando é verdadeiro. Tanto o discurso quanto o caco de vidro passam pelo processo de fetichização. Quando as relações sociais que envolvem a produção, ou seja, a carga emotiva que levou aquilo a acontecer, a produção desse discurso, são ocultadas. Quando ele passa a ser vendido, ele passa a fazer o discurso de maneira vazia. Então, essa carga emocional e da motivação é esvaziada de significado, para depois ser manufaturada, né? E aí, por fim, a gente vem no conceito de reificação, né, que é a coisificação. E segundo o dicionário do pensamento marxista, é o ato ou o resultado do ato de transformação das propriedades, relações e ações humanas em propriedades, ou seja, transformação em coisas, relação e ações em relação e ações de coisas produzidas pelo homem, que se tornam independentes do homem e governam sua vida. Ou seja, a reificação é a coisificação. E nela, o contrário também é verdadeiro, porque os seres humanos podem ser coisificados, enquanto as coisas são humanizadas e adquirem maior valor. E para Marx, a reificação é um exemplo extremo de alienação. Então, a alienação extrema seria justamente a reificação das coisas e das pessoas. Que é justamente o que o Bing faz, né? Quando vende o discurso, olha, o caco de vidro totalmente ali guardado como se fosse algo precioso, algo muito importante sendo guardado ali, mesmo que ele hoje, no presente, ele faça o discurso sem aquela carga emocional, sem a ira, sem a motivação de indignação antissistêmica que ele sentia. Ou seja, ele acabou humanizando, mudando a natureza de um objeto, enquanto objetificou a relação que ele tinha com a Abby e que levou ali aquele momento, né, tão genuíno de indignação dele. Um outro exemplo, que não é de Marx, mas de um carinha chamado Robert Fowler, acho que é assim que fala o nome dele, e que é apresentado no livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher, é o conceito de interpassividade, que eu acho que também se apresenta, né, no livro.
porque no livro não, no episódio, porque o que é esse conceito de interpassividade? Assim, por que vocês acham, quem assistiu aí o episódio, que o discurso do Bing fez tanto sucesso quando ele foi para o streaming, quando ele foi palestrar lá para as massas, né? Por que vocês acham que esse discurso tinha potencial de venda? Nesse conceito de interpassividade que o Fowler apresenta, é, ele explica que muitas vezes no capitalismo, né, a performance de algo antissistema muitas vezes é suficiente para que as pessoas se sintam contempladas. Então, ele fala, por exemplo, ele traz o exemplo do filme Wall-E, quando o filme Wall-E performa o anticapitalismo para a gente, né? E isso é suficiente. Ele performa lá no filme, a gente consome assistindo, se sente contemplado e segue a vida, segue consumindo impunemente. Então, eu coloco aqui que a popularidade do discurso do Bing se deu provavelmente porque as pessoas, apesar de se sentirem contempladas, estão ali numa zona de conforto em que elas não querem abrir mão de nada, da maneira como elas levam a vida. Então, aquela performance de sistema já é o suficiente para satisfazê-las, né? Ali quer dizer, elas concordam com ele, e ele está ali performando dentro do sistema, foi engolido pelo sistema e moído na máquina de moer carne do capitalismo, e aquilo foi transformado em algo monetizável que as pessoas consomem para se sentirem contempladas em sua indignação e, ao mesmo tempo, seguirem a vida como se nada tivesse acontecido. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tinha mais alguns conceitos que eu podia trazer, mas o episódio é bastante complexo e eu espero que tenha sido uma boa perspectiva para vocês analisarem o episódio, né? Eu vou ler os comentários e a Hiromi vai nos apresentar o episódio Nosedive. Só tô abrindo aqui o controle e aí a gente já começa. Só um minutinho. Pronto. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Jéssica, foi uma ótima análise. A gente vai discutir o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, chamado Nosedive. Ele foi lançado no dia 21 de outubro de 2016 pela Netflix já, e é considerado um dos melhores da série, tem uma avaliação muito boa no IMDb e é muito bem avaliado pelo público. Coincidência, foi o primeiro episódio que eu assisti de Black Mirror. Como eu falei pra vocês, a gente pode assistir Black Mirror por qualquer episódio, e esse foi o que me fez conhecer a série. Eu não lembro muito bem o motivo, mas estava bombando, todo mundo estava falando sobre. Eu creio que eu vi alguma coisa no YouTube, e aí eu fui assistir. Bom, nosedive significa queda brusca, vem do inglês, né? E é usado para descrever um colapso, um declínio muito rápido, e vai sintetizar muito bem o que acontece com a protagonista, com a Lacey. Então, antes da gente iniciar, vamos relembrar alguns pontos importantes sobre Nosedive. Primeiro do contexto, né? Em Nosedive, todo mundo utiliza um aplicativo para compartilhar fotos e vídeos da rotina. Seja de coisas super banais, como algo que tu compraste na cafeteria, ou coisas mais emotivas, coisas do teu pessoal, tudo é compartilhado. E as outras pessoas vão avaliar em uma escala de 1 a 5 estrelas, 1 a 5 estrelas. Então, tudo que tu posta vai ser avaliado pelas pessoas e cada atitude tua também vai ser avaliada. Começando com, nessa sociedade, o status ele é totalmente definido pelas avaliações.
Então, as pessoas, elas não têm mais valor. Não é sobre o teu caráter ou tua personalidade. É da nota que tu vai receber dos outros. A avaliação, ela não só determina como as pessoas te veem, mas também vai determinar se tu tens acesso a filas preferenciais, a melhores assentos na compra de passagens aéreas, as melhores opções para aluguel de carro, para taxa de financiamento de apartamento, entre várias outras situações. No episódio, a gente vai ver que em vários momentos tem uma nota mínima para tu conseguir entrar em certos lugares. E tudo isso vai determinar se o indivíduo vai conseguir ascender socialmente. A nota dele vai influenciar diretamente os lugares que frequenta, as pessoas que conversa. Enfim, a vida inteira da pessoa é determinada pelas avaliações. E essas notas, elas vão ser dadas no convívio diário. Então, das coisas mais banais do mundo até relações mais intensas com das pessoas que tu tem amigo, que tu é amigo, enfim. E essas notas, elas vão ser dadas por todo mundo que tu convive. Amigos, colegas de trabalho, atendente, desconhecidos, uma pessoa que tu viu na rua, tu vai dar uma nota. Então, a menor interação do mundo vai virar uma oportunidade de avaliação. E essas interações, elas vão influenciar na pontuação. A interação, ela influencia diretamente na nota de cada pessoa. Então, seja um sorriso, um comentário ou algum erro, pode aumentar ou diminuir a nota. Então, isso faz com que as pessoas comecem a agir de forma muito calculada. Elas sempre vão tentar agradar as outras, o que torna todas as relações muito artificiais. Ninguém está sendo verdadeiramente honesto um com o outro. E vale também lembrar que esse sistema, ele é público. Todo mundo vai conseguir ver a nota de todo mundo. Eu não lembro muito bem se é um implante ocular ou se é uma lente de contato, mas eles usam algo nos olhos em que eles conseguem ver a nota de todo mundo. Então, a pessoa está passando na rua e você consegue ver a nota que ela tem. E também nos celulares, né? Eles dão as notas nos celulares e conseguem ver a nota de outras pessoas nos celulares também. E essas notas, sendo visíveis e públicas, faz com que quem tem notas altas tenha mais privilégios. E quem tem nota baixa é excluído. E claro que esse sistema, ele funciona como uma forma de controle social. As pessoas, elas começam a vigiar o comportamento de si mesmos e de outras pessoas também, o que molda o comportamento de todo mundo para se encaixar no que é bem avaliado, no que é estética, vamos dizer assim. Começando com a nossa protagonista. A nossa protagonista é a Lacey. Ela vive em um apartamento com o irmão dela. O irmão dela se chama Ryan e parece que ele tá desempregado, ele tá assim bem jogado por lá, tá jogando videogame o tempo todo, com os amigos dele. E a Lacey, ela trabalha. Ela trabalha em um escritório e ela tem uma nota consideravelmente ok. Ela tem uma nota 4.2 e o irmão dela tem 3.7. E no dia a dia, a Lacey, ela se esforça muito para parecer sempre agradável. Ela ensaia os sorrisos dela, essa cena específica, ela tá ensaiando a forma como ela sorri. Então, ela tenta parecer agradável, ela tenta parecer educada, simpática, ela tira fotos perfeitas, então as fotos são bem enquadradas lá. Tem uma cena específica que ela vai enquadrar a comidinha dela, e aí ela não gosta. Me lembra muito a nossa vida real, porque às vezes a gente tá em um local, a primeira coisa que a gente faz é tirar foto da comida, se ela tá bonitinha, né? E aí acaba que a comida nem tá boa, mas tu vai postar a foto do mesmo jeito, né? Porque tu vai querer que as pessoas vejam, né? E me lembrou muito quando eu reassisti isso, essa questão de priorizar a estética, priorizar essa performance e esquecer um pouco do momento. Mascarar um pouco, que às vezes tu não gostou daquele café superfaturado que tu comprou ali na cafeteria, às vezes é péssimo, mas tu vai postar para falar que tá lá tomando também.
Então, a gente vê que as avaliações, elas tornam as relações muito artificiais. As pessoas, elas não vão agir de forma genuína, elas não estão sendo sinceras, mas elas estão pensando o tempo todo em como vão ser avaliadas. E aí a Lacey, ela tá completamente obcecada por aumentar a nota dela. Porque se ela conseguir atingir 4,5, ela vai conseguir comprar um apartamento em um condomínio de luxo que ela quer muito, mas esse local só aceita pessoas com a pontuação mais elevada. Então, ela tenta muito melhorar a nota dela, ela tenta ser muito simpática, ela dá notas positivas para as pessoas do convívio dela, mas ela não consegue aumentar a nota dela, estagnou totalmente. E aí ela conversa com uma espécie de consultor de notas, e ele sugere que ela tente receber boas notas de pessoas com avaliações altas. Então, se ela recebesse notas boas de pessoas que são muito influentes, ela iria ter possibilidade de aumentar a própria nota. Aí, o que ela faz? Ela acha um ursinho que uma amiga de infância dela fez, que se chama Naomi, e ela posta essa foto. E aí, a Naomi, ela não reage, ela avalia com 5 estrelas. Aí, a Naomi liga pra Lacey pra anunciar o noivado. E aí ela convida a Lacey, assim, do completo nada, porque elas tinham perdido contato, pra ser madrinha do casamento. E aí a Lacey fica bem, bem feliz, porque ela vê uma oportunidade de subir de status, né? Lembra que se ela conviver com pessoas que têm notas muito boas, ela também vai aumentar a nota dela. E a Naomi, ela tem 4,8. Então ela tem quase o máximo que pode ter. Então, a Lacey vê uma oportunidade muito boa de alcançar a meta, de conseguir 4,5 e de conseguir o desconto no apartamento. Aí, antes da Lacey sair, o irmão dela, o Ryan, ele lembra a Lacey que a Naomi sempre tratou ela muito mal, que sempre foi uma bully, né? Ela sempre fez bullying com a Lacey, nunca foi um relacionamento de amor, realmente. Foi uma coisa bem conturbada para Lacey. Mas ela tá bem determinada a escolher, a conseguir esse apartamento, então ela escolhe ignorar. E depois dessa reunião, da discussão, desculpa, eles trocam avaliações negativas. Então ela dá poucas estrelas para ele e ele dá poucas estrelas para ela. E aí vai acontecendo várias coisas que afetam a nota da Lacey negativamente. Ela tromba com uma mulher, e aí a mulher tinha uma nota muito alta e deu uma nota muito baixa para ela. E quando ela chega no aeroporto, a nota dela já caiu para 4,1 e uma fraçãozinha. E aí, o voo dela é cancelado. Ela não consegue comprar um assento novo, porque só pode comprar esse assento quem tem mais de 4,2. Então, ela não consegue se realocar, porque ela não tem a nota necessária. Então, ela vai discutir com a funcionária, que é a cena que eu coloquei para vocês, e ela é penalizada. Então, depois da penalização, a nota dela vai para 2,8. E aí, ela vai entendendo como as notas baixas vão impedir ela de ter coisas. Porque, claro que ela tinha essa noção, só que ela sempre lutou muito para estar em 4,2 que ela estava, e ela conseguia muita coisa tendo aquela nota. Tem até uma cena, bem no início do episódio, se eu não me engano, em que tem alguém no escritório, na cafeteria, que a nota tá diminuindo. Aí todo mundo vai olhando muito estranho pra pessoa. E acontece que vai acontecer com ela também. As pessoas começam a olhar para ela de forma esquisita, afeta como as outras pessoas vão interagir com ela. Então, né, nesse ponto do episódio, a gente vê uma crítica muito grande. Esse sistema em que eles vivem não vai permitir nada, não vai permitir erro. Então, você não pode errar, porque uma falha pequena vai gerando consequências muito grandes, e às vezes a pessoa não consegue se recuperar, porque se tu tens 4,2, e aí tu vai caindo, chega em 2,8, ninguém mais vai querer te dar nota positiva, porque todo mundo vai te olhar de um jeito estranho. E, claro,
quem tem notas baixas é tratada como desprezo, quase como se as pessoas fossem invisíveis ou inferiores. E aí a Lacey, ela não consegue alugar um carro para ir até esse casamento, lembrando que o objetivo dela é chegar nesse casamento e dar esse discurso, e ser madrinha e conseguir o apartamento dela. Mas ela não consegue alugar um carro bom, ela aluga um carro bem ruim, e quando acaba a energia, se eu não me engano, carro elétrico, ela não consegue recarregar. Aí ela começa a pedir carona. Só que ninguém ajuda ela, porque ela tá com uma nota muito baixa. Aí aparece uma mulher chamada Suzy, e ela tá dirigindo o caminhão com uma nota baixíssima também, com 1.4, e oferece carona pra Lacey. E ela conta que já teve uma nota muito boa, já teve quase 5, se eu não me engano, e com muito trabalho, ela trabalhou muito para chegar naquela nota, porque imagina, para tu chegar a uma nota boa, tu tem que ser agradável com todo mundo. Tu tem que se controlar o tempo todo, tem que ser simpática, tem que ser educada, tem que performar o tempo todo, tem que compartilhar a vida de uma forma muito bela. E é muito difícil conseguir fazer isso. Mas ela conseguiu, a Suzy conseguiu, mas o marido dela acabou morrendo de câncer. Por quê? Gente, chocante. Ele não conseguiu o tratamento necessário porque ele tinha nota baixa. E aí, depois disso, ela decidiu deixar essas avaliações de lado, e ela diz que se tornou mais feliz, se tornou mais livre, se tornou mais honesta, porque você não consegue ser honesto em uma situação dessa. Você tá sempre performando, você tá sempre querendo ser agradável, você tá sempre sendo artificial. E aí, a Lacey chega no apartamento em uma situação bem deplorável, ela chega assim, e ela entra como penetra, porque para entrar no casamento tem que ter uma nota mínima. E ela não tinha. Então ela entra como penetra. Ela começa um discurso que ela escreveu e tal, mas aí ela começa a insultar muito a amiga. Ela relembra vários acontecimentos da juventude e aí ela pega uma faca e ameaça cortar o ursinho. Então, a partir desse momento, a Lacey, ela já se desligou. Se desligou não, ela tá em um ponto de colapso, então ela não tá muito ligando. Ela tá fazendo o que dá na telha dela, ela ameaça cortar a cabeça desse ursinho, e todo mundo lá avalia a Lacey negativamente, que faz a nota dela ir para menos 1 estrela, ou 1 estrela e pouco, algo do tipo. Aí ela acaba presa, e o implante dela, ou a lente de contato, é removido. Mas nessa cena é muito engraçado, porque ela parece feliz. Ela tá com outra pessoa, com um homem nessa cela, e eles começam a gritar palavras ofensivas, sem se preocupar com avaliações. O que é muito interessante, porque eles estão em uma situação ruim, eles estão presos, mas eles estão conseguindo se expressar livremente. Pronto, foi. Então, o Nosedive, ele mostra vários problemas relacionados ao uso excessivo das redes sociais, né? E como isso pode afetar tanto o comportamento como as emoções das pessoas. As pessoas, elas começam a agir, elas passam a medir, na verdade, o seu valor com base nessas avaliações. O que gera ansiedade, gera comparação, gera busca por aprovação e reflete muito alguns problemas atuais que a gente vive, seja a dependência de validação online ou a insatisfação com a própria vida. É algo muito surreal. Você tá num dia péssimo. Quando seu dia já tá ruim, aí tu entra no TikTok, no Instagram, e tu vê alguma herdeira, ou tu vê alguém acordando 4 horas da manhã para ir pra academia estudar. E você se sente pior ainda. Você se sente horrível, você se compara o tempo todo com a vida da outra pessoa. A Lacey, em vários momentos, ela fica vendo as postagens da amiga dela com a nota alta que a amiga dela tem, e ela fica mal, ela fica triste com isso, porque ela quer estar naquele lugar também. Então, quando a gente, na nossa vida real, a gente fica nervoso antes de postar alguma coisa, eu acho isso o cúmulo, gente. Você tá no seu Instagram, no seu celular que você comprou, com a internet que você paga, e você tá nervoso
porque vai postar uma foto no Instagram. Fica lá se tremendo, posta, já sai, não quer ver nada, não quer ver curtida, não quer ver comentário, porque, meu Deus, é o fim do mundo. Tendo também a ansiedade que a gente sente vendo a vida de outras pessoas, a comparação. Então, você vê a vida até de uma pessoa que você conhece e você vê a melhor parte, né? Ninguém posta a parte ruim da vida no Instagram, ninguém posta a parte ruim da vida em redes sociais. Então, você se compara muito com o que você vê na sua tela. E isso causa muitos problemas no seu cérebro, porque você começa a se autodepreciar. Por que que eu não sou igual a fulano? Por que que fulano tem tantas curtidas? Eu não tenho. Acho que a de curtida nem tanto hoje, mas vamos pegar o negócio da. Ah, fulano tem um feed muito legal, tem destaques muito legais, os amigos dele são muito legais, e eu não. Eu não tenho isso. E a questão de viver o momento. Como tem a cena do biscoito lá, que a Alice tá tomando, tá comendo, e a primeira coisa que ela faz é tirar foto, isso é uma coisa que já virou comum, né? Antes de você comer, você tirar uma foto. E você automaticamente vai pensar em postar. Eu lembrei de um comentário da semana passada que alguém disse que toda vez que estava acontecendo alguma coisa, pensava no que twittar. E quando eu usava Twitter, eu era muito assim, gente. Eu tava vivendo uma vida normal, aí eu pensava na minha cabeça o que que eu iria twittar. Qual piadinha que eu ia usar, qual estático que eu ia usar para deixar a situação muito engraçada. E às vezes você tá com esse impulso de querer postar o tempo todo, né? E que é algo muito presente no episódio. No episódio, tudo que você posta vai ser avaliado. Igual a vida real também. A maioria das redes sociais, elas têm alguma espécie de validação. Então, às vezes, seja curtida no TikTok, ou seja o coraçãozinho lá no Instagram, sabe, coraçãozinho a curtida, às vezes tu posta uma coisa e tu fala, nossa, ninguém curtiu, ninguém deu coraçãozinho na minha foto. Por quê? Porque não tá legal? E você acaba deixando de vivenciar o momento, realmente. Tu deixa de estar presente no momento com seus amigos pra postar, pra colocar uma foto a estética no teu feed, para colocar no teu dump do Instagram, para mostrar como que tu tá vivendo, que a tua vida é assim linda. E aí tu tá passando por momentos cotidianos, momentos em que claro que existe, eu não tô falando também que as pessoas que tiram foto querem performar, né, gente? Porque fotos são formas de guardar a memória também. O problema é quando você qualquer coisa que você faz, você quer muito mostrar para outra pessoa. Você não quer guardar para você, para colocar no álbum de fotos. Uma coisa que eu sinto saudade é álbum de foto. Você imprimir a fotinha lá e ficar vendo depois seus momentos. Você quer que outras pessoas vejam. E é muito interessante a gente analisar isso com o episódio. Como as redes sociais no episódio também são um pouco do que as redes sociais são hoje em dia na nossa vida. E as redes sociais, elas influenciam várias partes do nosso cotidiano. É muito surreal pensar que desde a coisa mais básica, que é o alarme do teu celular, até coisas mais... Meu Deus, gente, calma. Aqui. Até como coisas, assim, tudo. Tudo que você faz tem o teu celular. Tudo que você faz tem redes sociais. É engraçado que agora, gente, absolutamente quase nenhum lugar da internet, a gente está livre de inteligência artificial e rede social. Às vezes, até em coisas completamente aleatórias, vai ter lá ou um negócio de comentário, ou um negócio de curtida, ou vai ter inteligência artificial também. Então, tudo, hoje em dia, é muito influenciado pelas redes sociais. Até emprego, por exemplo. Tem muita vaga de emprego que pede arroba do Instagram. Já pensou? Eu fiquei incrédula com isso quando eu tava procurando emprego há um tempo atrás. E as pessoas queriam meu arroba do Instagram. Pra quê? Pra que você quer o meu Instagram? Você quer me julgar com base nas fotos que eu posto, nos meus destaques? E às vezes isso influencia. Influenciando até na tua contratação, no teu emprego, né? E a gente já teve na semana passada os comentários relacionados a avaliações, né, de motoristas, de restaurante e até, gente, de profissionais. Eu acho que aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos tem um site específico, eu não lembro o nome, mas é onde eles avaliam os profissionais.
Assim, médico, professor, qualquer pessoa que tem um perfil lá, que tem um CNPJ, vamos dizer assim, e tá cadastrado lá, você vai avaliar. Muito igual o Google Maps é com a gente, só que lá ele é mais focado na avaliação individual. Então, já está muito presente na nossa vida. A gente pode olhar e pensar, nossa, não queria acontecer, mas já está muito presente, já está acontecendo. Seja lá com o nosso Uber, que a gente só aceita se tem uma nota boa, ou com o restaurante, que a gente só vai se tiver avaliações positivas também. Ou se eu quero eu quero ir para uma dermatologista. Eu vou lá no Google Maps, eu quero ver as reviews dela para ver se ela é uma boa profissional de acordo com as estrelinhas lá que tem. Então, essas métricas, de uma forma ou de outra, elas acabam influenciando várias decisões. E até como as pessoas se sentem em relação a elas mesmas. É isso, gente, tô com um problema para falar assim mesmas, mas enfim. Aí eu trouxe uma citação do. Só um minutinho. Acho que eu não terminei de falar. Ah, tá, gente, só um minutinho. Tem mais um tópico. Mas ao longo do episódio, principalmente no final do episódio, ele vai questionar as regras do sistema. Então, o episódio inteiro mostra o sistema funcionando, só que também tem as partes em que vai questionar esse sistema de regras, esses comportamentos artificiais. Então, quando a Lacey ela perde o controle lá e ela para de seguir essas normas, ou quando a Suzy aparece e fala sobre como ela acha injusto os sistemas de notas, quando ela não liga mais para isso, vai quebrando um pouco dessa narrativa. É quase como um pouquinho de resistência e de libertação que o episódio vai apresentando. Agora sim, a nossa citação é do livro também que a gente está utilizando. Diz assim: até as bebidas que as pessoas estão consumindo e os biscoitos que estão comendo têm uma certa harmonia, criando uma sensação de unidade desse mundo. Eu queria acrescentar a isso a criação de um ambiente que não fosse exatamente como o de Stepford Wives, mas que tivesse um tom pastel doentio tão doce que se tornasse quase indigesto. Por trás dos sorrisos forçados, das expressões rígidas, existe uma espécie de mal-estar subjacente. Esse é o mundo retratado. Precisávamos transmitir elementos disso em cada cena. Tá falando um pouco sobre a fotografia do episódio. Eu, particularmente, acho o episódio muito bonito, porque ele é recheado de tons pastéis. Os lugares são muito lindos, as roupas são muito bonitas. E tudo isso, levando em consideração a nossa citação e o diretor de fotografia, são pensados para criar esse mundo artificial, esse mundo perfeito, esse mundo coerente, mas a atitude das pessoas, até o sorriso da Lacey, eu acho o sorriso dela um pouco aterrorizante, que é um sorriso assim bem forçado, mostra pra gente que tem alguma coisa errada, que não é tão perfeito assim, que tem algo de esquisito ali em como aquelas pessoas se portam. É muito bonito, é um episódio muito bonito. Mas tem isso, eu acho que a fotografia, ela construiu esse mundo muito bem. A direção de fotografia e de figurino conseguiu deixar muito claro a perfeição que eles querem passar, mas a atuação de todo mundo também dá essa sensação esquisita de que a gente está vendo alguma coisa super artificial. E eu trouxe alguns takes da paleta que é utilizada no episódio. Vocês podem perceber que tem muito tom pastel, que dá uma sensação de algo calmo, algo bonito. E é lindo, gente. É um episódio muito bonito. E aí a gente entra sobre a identidade. A identidade, ela é tratada como um produto. Então, a pessoa, ela é construída, ela é exibida, ela é para ser mantido. A identidade, ela deixa de ser algo espontâneo, as pessoas não têm mais a honestidade e começa a funcionar como um produto. Esse produto que pode ser moldado, que pode ser gerenciado. Então, ela constrói, a personagem principal, ela constrói toda uma identidade de uma forma muito estratégica. Então, ela escolhe o que ela quer mostrar. Ela escolhe a comida que ela vai postar, a roupa que ela vai usar, o sorriso que ela vai dar para as pessoas. É quase como se ela estivesse
criando a sua versão idealizada e vendendo isso para outras pessoas para conseguir notas positivas, né? Notas boas. O que é uma constante busca por validação. Então, todas as interações, elas são oportunidades de ganhar episódio, como essas avaliações têm impacto na vida dos outros. Então, não é só questão de, eu quero ser bem avaliada, mas se eu for bem avaliada, eu vou morar em um lugar melhor, eu vou conseguir coisas melhores, eu vou ter preferência em várias coisas. Até o meu emprego, talvez, possa ser afetado pelo quanto eu tenho nas minhas notas. Então, existe uma pressão contínua para manter o status dessa citação. Esse sistema exige uma manutenção contínua. Então, o tempo todo, você tem que estar se auto-vigiando para você não falhar. Nem que seja um erro minúsculo, você não pode ter um dia ruim, né? Você não pode ter um dia ruim na sua vida, você não pode derramar o café, você não pode reagir emocionalmente, porque vai gerar uma queda muito rápida no seu status. E a gente vê como a Lacey trabalhou muito para conseguir esses 4.2 dela, mas foi muito rápido. Foi assim. Foi um nosedive mesmo, foi uma queda brusca para a nota dela cair. Então, é um sistema exaustivo, é um sistema que faz todo mundo viver sob pressão, é uma pressão permanente para se adequar, para ser aceito, o que reforça uma lógica de controle, de vigilância e de competição também. E aí eu trago o Foucault para falar um pouco sobre isso. Começando pela citação do Foucault, ele diz em Vigiar e Punir, mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo político. As relações de poder têm alcance imediato sobre ele. Elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitando a trabalhos, obrigando a cerimônias, exigindo sinais. Que destaca que o corpo, as pessoas elas não são neutras, elas atravessam também relações de poder que vão moldar e controlam muito o que acontece. No episódio, isso acontece na forma como os indivíduos eles ajustam seus comportamentos, ajustam os seus gestos, suas expressões, para se adequar a esse sistema de avaliações. E aí, o corpo ele passa a ser um meio de comunicação e objeto de controle social, que é o corpo dócil. Um conceito do Foucault que fala que é basicamente quando o corpo ele se auto-vigia. Ele não precisa de um carrasco, por exemplo. Não tem ninguém no episódio que está obrigando as pessoas a seguirem esse sistema. As próprias pessoas estão se autocontrolando. Elas estão se auto-vigiando, se auto-monitorando para ter esse controle. Então, não precisa por exemplo, um governo, claro que o governo está implícito, mas não precisa especificamente de uma pessoa, de um carrasco, que é o termo que o Foucault usa, para que essas pessoas elas sejam do jeito que são. Elas são corpos dóceis, porque o controle, o poder já foi internalizado. O que é muito interessante, é uma forma muito legal de encarar esse episódio. O controle ele é internalizado, as pessoas elas vão se disciplinar, elas vão regular as ações, e a Lacey, ela é um exemplo disso, ela é um corpo dócil, porque ela foi moldada por essas exigências sociais, ela foi moldada pela necessidade de aprovação, e ela se autorregula. Então, se ela não grita com uma pessoa na rua, não é porque alguém está mandando ela não fazer isso, mas é porque ela internalizou essa disciplina, e ela sabe que se ela fizer isso, vão ter consequências. Então, ela está sempre se autogerenciando, se autovigilando. E no episódio, nos minutos finais do episódio, a gente vê que existe um rompimento nessa lógica. Ela deixa de ser um corpo dócil porque ela
tem um ato ali de resistência, em que ela começa a falar coisas que ela pensa, ela xinga lá o moço. Então, é que nem o Foucault diz, eu não trouxe essa citação, mas ele fala que onde há poder, há resistência. Então, se tem uma estrutura de poder, como no episódio, uma estrutura de poder que já está internalizada, vai existir resistência de uma forma ou de outra. Nem que seja com a Suzy, que não se importa com as notas, ou com a Lacey, que a partir de um ponto se descontrola e não quer mais saber disso, e que lá na prisão se sente mais livre. Só para finalizar, eu trouxe novamente a cena em que a Lacey está na prisão. É muito engraçado nesse momento, porque ela passou a vida dela livre, né? E aí ela tá presa. E parece que nesse momento, quando ela não consegue mais performar, quando ela não precisa mais performar, que ela consegue ser genuína. É quase uma forma de liberdade para ela. É nesse momento da queda dela que ela consegue experimentar um pouco de honestidade, que talvez ela só reservava para o irmão, porque era uma pessoa que convivia diretamente com ela, então talvez ela não se importasse tanto com a opinião do irmão, mas de resto, todo mundo era muito importante para ela ter um feedback positivo. E nesse momento, ela deixa, né? Ela deixa de ser um corpo moldado e disciplinado e ela começa a agir de forma espontânea, mesmo que seja de forma agressiva, mesmo que seja de forma descontrolada. No episódio a gente vê que as pessoas não têm a oportunidade de ter esse tipo de reação. Então, quando ela tá ali e percebe que não vai mudar nada na nota dela, ela xingar o outro, ela xinga e ela parece super contente com isso. Eu acho uma forma magnífica de terminar o episódio. Acho que eles conseguiram fazer a gente pensar muito sobre tudo que acontece no episódio, e eu acho muito significativo ser o final, ela trancada, mas ela contente, ela xingando, mas ela tá ali contente, que é o único momento realmente em que ela pode ser honesta. E é isso, gente. Vou passar a palavra para a Alice. Muito obrigada. Hi. Oi, gente. Meu episódio que eu vou falar sobre hoje é o Momento Valdo, que é da temporada 2 e é um episódio 3, tá? Eu acho que todo mundo tá me ouvindo, né? Porque eu vi na sua vida. Enfim, deixa eu colocar aqui. Bom, para explicar um pouco sobre a dinâmica do episódio, né? O episódio ele vai iniciar ali com a participante Gwendolyn, que é essa primeira, aqui que tá com 23, parece a esquerda e a direita. Mas enfim, essa que eu tô curtindo aqui. Ela está participando de uma entrevista, né, para uma candidatura em um cargo do Parlamento Britânico. Pelo que dá a entender ali, o parlamentar ele saiu do seu cargo, né, por conta de um escândalo sexual envolvendo menores de idade. E aí abriu-se essa nova vaga. Então, a Gwendolyn, no primeiro momento, ela está concorrendo a essa vaga e ela está numa entrevista. Durante a entrevista, ela fala que ela só está ali, né, por conta da carreira dela, por isso é um salto ali para ela, no ponto de vista de carreira, né? E depois, com essa questão do escândalo sexual, né, a gente é apresentado a um programa de TV, e nesse programa de TV a gente vai ver que tem um personagem chamado Valdo. O Valdo é esse que está aí no meio, esse ursinho azul. Ele é um urso animado, né, que protagoniza um programa de humor em um, assim, acho que se passa em cenário britânico, né? Então, ele é interpretado pelo Jamie, que é esse rapazinho do lado da moça de cabelo amarrado. Enfim, do lado do Valdo aí. E o Jamie, ele é um comediante, né? Apesar de ele ser um comediante, para ele é mais fácil, né, utilizar o Valdo como ali um meio, né, para ele falar as piadas dele. E durante o programa, vai ter uma espécie de quadro ali em que esse personagem, o Valdo, ele habita uma caverna cor-de-rosa e realiza entrevistas. À primeira vista, né, era para ser ali para o público infantil, mas, tipo, rapidamente é revelado ali um certo humor agressivo e meio ácido do personagem, né? Durante esse primeiro programa, né, que está sendo mostrado, tem um personagem, que é esse que tá aí também do lado do Valdo, só que é o candidato, é o Liam Monroe.
E ele é um candidato conservador, né? E ele fica muito constrangido porque o Valdo acaba fazendo várias piadas, assim, de cunho sexual e muitas provocações, né, contra ele. Durante esse programa, né, teve, assim, muita viralização por conta desses momentos do programa. Então, aproveitando o sucesso da repercussão, ali a equipe do programa, eles acabam trazendo o personagem para as ruas para perseguir esse candidato, porque ele ficou, tipo assim, ele se deixou levar, sabe? Ele ficou muito irritado, e aí as pessoas acharam isso interessante, né, de assistir, tipo, acharam um bom entretenimento. E aí eles pegam um caminhão e levam um telão, né, com o Valdo, e o comediante começa a ficar provocando o Lia enquanto ele está nas ruas, falando com seus eleitores, espalhando as informações de campanha dele, sobre as suas propostas e tal, e ele começa ali a ficar provocando. Durante esses momentos, é interessante ver que o público ali nas ruas, eles são bem receptivos com o Valdo, porque eles enxergam que o político está constrangido, e isso acaba sendo ali sendo uma cena de muito divertimento para as pessoas, né? Então, durante esses insultos que ele faz a ele, por exemplo, satiriza essa postura padronizada, né, que o político tem, expondo, por exemplo, as respostas prontas que ele tem para problemas sociais, quando as pessoas estão ali conversando com ele, como segurança pública, e criticando ali o modo, né, artificial como ele interage com esses eleitores. E diante da recepção do público, né, o produtor ele decide lançar o Valdo como um candidato político. De primeira, o Jamie, ele não é, tipo, ele não gosta muito da ideia, porque ele mesmo diz que ele não é uma pessoa ele não é uma pessoa política, ele não entende sobre política. Então, aquilo não seria para ele, tipo, ele não saberia como lidar. Mas aí a produtora, né, esqueci o nome dela. Mas enfim, a produtora e o produtor executivo, eles acabam convencendo ele, dizendo que a única coisa que ele precisaria fazer era ser um Valdo, né? Ficar fazendo ali aquelas provocações, ficar fazendo sátiras ali contra os outros candidatos, e é isso. Então, antes que ele tenha, né, esse contato com os outros candidatos, né, em um debate, ele também participa de um certo evento, o Jamie, no caso, né, o comediante, em que ele conhece a Gwendolyn, que é a outra candidata, né? Ela era uma candidata do Partido Trabalhista. E aí, a produtora, que é essa de cabelo amarrado, ela até fala para ele, né, que tipo, olha, ela é do ela é do Partido Trabalhista, então ela deveria ser ali vista como alvo de críticas, e não como um interesse pessoal dele, né, porque ela percebe que ele se interessa pela Gwendolyn. Só que acaba que no fim, eles acabam conversando durante a festa, e eles têm ali um breve encontro casual, né? Eles acabam gostando assim um do outro, mas depois a Gwendolyn acaba rompendo, né, com ele, dando uma negativa para ele, por conta que ela está nesse contexto eleitoral, né? Então ela não pode ter esse tipo de imagem de andar com o Jamie, que é, no caso, o Valdo. Então vem o debate político, né? O Urso, ele já vem naquela postura de ataque dele, né? E ele gosta principalmente de irritar o Liam, que é esse que tá com a bandeirinha azul aqui no terno. Ele gosta muito de irritar o Liam. Só que o Liam, ele já se antecipou e ele, assim, pesquisou bastante sobre a trajetória do Jamie, né? E ele acaba ali fazendo uma exposição do comediante, né? Por trás do Valdo, e dizendo como a carreira dele foi muito frustrada como comediante, como ele atuou em programas com outros comediantes, e ele foi, tipo, o único que não deu certo, né, que acabou num programa falido, acabou fazendo comerciais falidos. E aí ele quebra, assim, total a segurança do uso. E é muito interessante uma fala que ele faz nesse programa, né, que ele fala assim, abre aspas, né, é fácil fazer o que ele faz, ele zomba. E quando ele não consegue pensar numa piada autêntica, que na verdade é quase sempre, ele só xinga. Eu acho a inclusão desse boneco nesse painel, eu acho que a inclusão desse boneco nesse painel, ela rebaixa o processo de debate e reprime qualquer discussão significante de qualquer questão.
Então, volta a minha pergunta, né? É sobre isso que vamos tratar. Ele não tem nada para oferecer e ele não tem nada para dizer. E o que ele fala, né, é exatamente o que acontece, porque o Jamie ele não entende sobre política, o personagem foi lançado, né, só ali para ter um bom aproveitamento para o programa, de um ponto de vista comercial. O próprio produtor executivo falou ali que o boneco não precisava ter nenhuma proposta, que ele só precisava ficar indo para a televisão e servindo como entretenimento. E essa questão, né, de que a frase mais fácil que eu achei é que, tipo, ele fala, tipo, ele só zomba, ele não consegue construir, pensar no pensamento construtivo aqui pro debate. E é exatamente isso que acontece, porque em seguida o Valdo, ele começa a reagir, né, com palavras de baixo calão, ali ele começa de novo xingar o Liam e voltar naquele debate, né, sobre como ele é muito artificial, né, como ele tem essa postura política séria, as pessoas acabam não tendo nenhum reconhecimento no político, falando como que ele é menos autêntico, que ele seria até mesmo menos autêntico do que o personagem Valdo, né, que é um personagem virtual. Depois, ele começa também a fazer ofensivas contra os outros dois candidatos, inclusive contra a Gwendoline, por conta que ela deu fora nele, né? Então, ele fala que, tipo assim, ele expõe ela, porque ela comentou com ele, né, sobre qual seria o propósito da candidatura dela, e ele também acaba dizendo que ela é pior porque ela só estava participando ali da candidatura eleitoral para ser um trampolim na carreira dela. E depois desse debate, o Valdo, ele acaba assim alavancando ainda mais ali a popularidade dele, né? Com essa postura dele assim de confronto direto com essas figuras políticas, os eleitores eles passam a apoiar ele não por identificação, mas por rejeição aos candidatos tradicionais, né? Vistos como os superficiais e semelhantes entre si, tipo, nenhum ali tinha muita diferença entre o outro, né? Em relação à visão dos eleitores. E aí, com o crescimento do destaque do Valdo, ele acaba sendo convidado para entrevistas no momento que a notoriedade dele já está em alta, né? No entanto, o Jamie ele fica até um pouco preocupado, porque, tipo, geralmente quem faz esse tipo de entrevista são jornalistas sérios, né, interessados em discutir ideias, e aí ele até fala um momento assim que ele seria engolido por esses jornalistas. Só que aí, de novo, o produtor do programa fala que ele não precisa responder a nada, que ele não precisa ali condizer com o evento que ele vai participar. E é isso que acontece nas entrevistas. Ele demonstra muito desdém, e ele transforma ali o debate em uma espécie de espetáculo. Até mesmo tem um momento em que o Valdo fala que aquele programa ali ele vai ser um dos melhores assim em audiência durante meses, só por conta que ele está ali. E ainda assim, mesmo ele falando, né, esse tipo de coisa, com esse tipo de comportamento, isso impulsiona ainda mais a visibilidade dele, reforçando, né, o apelo midiático do personagem. Até que chega um momento em que a popularidade dele está tão alta que chama a atenção de interesses externos e vem um representante direto de Washington procurar a equipe dele, né? Reconhecendo que o personagem ele ultrapassou ali aquele limite do entretenimento. E nesse contexto, o Valdo ele passa a ser mais visto como uma ferramenta política ali, do que um personagem originalmente que ele já foi desde o início, né? Que seria antipolítico. A imagem dele, né, ali, segundo aquele representante, ela se tornaria até mesmo passível de ser instrumentalizada como uma promoção de ideologias ou interesses comerciais, atendendo mais a financiadores do que, de fato, as demandas da população que apoia ele. Então, tipo, ele não seria usado para o interesse ali da população, para o interesse político, para o futuro do país, para nada. Ele poderia ser transformado realmente numa ferramenta comercial. Essa. E aí, após, né, o encontro com esse representante, o Jamie, que estava ali participando, durante o encontro, ele ficou, tipo assim, achando que aquilo tudo era muito surreal, mas meio que a ficha dele, assim, cai quando ele sai dali e ele vai confrontar a Gwendoline, né? E ela fala, assim, como que as atitudes dele no debate foram muito ridículas e como isso continuou, né? Durante esse tempo, e ela fala que
naquele momento ali, ela só precisou encerrar o relacionamento deles por conta da candidatura dela, que depois eles poderiam ter continuado e tal. E ele fica muito abalado, né? Porque quando ela fala também sobre as atitudes dele como personagem e tal, ele meio que percebe ali a dimensão da situação, né? E ele entra num colapso emocional. É interessante dizer que apesar de ele ter feito tudo isso, né? Meio que ele também ficou com as mãos para cima, porque o personagem que ele criou, quem tinha os direitos sobre esse personagem era o produtor executivo lá do programa, né? Era o dono. Então, tipo assim, ou ele fazia ali como estavam mandando, ou ele era despedido, por exemplo, e continuariam usando o personagem dele, porque eles não tinham mais os direitos sobre esse personagem. Então, se antes dele já estava mal, depois disso ele ficou totalmente ele teve, né, um colapso emocional e ele tentou fazer com que tudo fosse encerrado, mas o produtor negou, deu uma negativa nele. E aí, quando teve uma nova aparição pública do Valdo, ele, né, por meio do Valdo, começou assim a gritar que as pessoas não deveriam votar ali naquele personagem, isso tudo no meio da rua, contrariando ali os interesses da produção, né? E aí, o Jack lá, que é o dono, ele fica muito revoltado, né? E ele assume o controle do urso e expulsa o Jamie lá do caminhão. E quando o Jamie é expulso, o Jack pega, assume o controle do boneco e ele fala que quem agredisse o Jamie ali, que estava contra ele, né, receberia 500 libras. E aí ele acaba, né, sendo agredido por esse público que já não consegue ali mais distinguir o personagem do seu criador. E é muito interessante esse momento, porque... Não está passando. Não passou. Enfim, é muito interessante esse momento, né, que o Jack, ele tenta ali fazer com que o Jamie seja agredido realmente, porque isso acabou acontecendo, né, muito depois, esse episódio ele é de 2003, acabou acontecendo em 2016. E Jéssica, Oi, Alice, desculpa, é porque tu tá travando para mim, eu queria saber se é só para mim ou se tá travando para todo mundo. Aí eu ia pedir que se for para todo mundo, é melhor desligar a tua câmera, que talvez melhore um Aqui também pouquinho. deu uma travada. Tá travando também para os demais. conseguiram ouvir agora? Bem melhor, amiga. Sim, tá bem melhor. Passar um slide, eu queria passar. Vai ter a vida. Tá travando muito para mim, gente. Aqui também, aqui eu não tô mais ouvindo nada. Eu não sei se ela tá falando. Meu Deus. Coloca no 5G, Alice, rapidinho. Gente, eu tô no computador, vocês estão ouvindo? Agora eu te ouvi. O problema é que quando... Agora foi. Só que sumiu agora o slide pra mim, gente. Não tá aparecendo nada aí na tela. Ai, eu Sério? tô vendo o slide, amiga. Vocês estão vendo? Agora voltou, parece que Sim. voltou. Tá, Ai, vamos lá. gente, perdão. Tá, aqui que eu parei. Enfim, voltando. Eu espero que todos tenham escutado a parte em que eu falei sobre o Jamie ter sido agredido. Vocês ouviram até essa parte? Sim? Sim, Tá. Sim. Pois é. Então, o Jamie, né, ele acabou sendo agredido, né? Já que o público não conseguia distinguir a imagem dele. E é muito interessante, porque o episódio ele é de 2013, mas isso meio que reverberou aí para uma certa eleição em 2016, que foi o período de eleição em que o Trump participou. E eu achei muito interessante porque
dá para fazer um paralelo muito bom com um evento que aconteceu, né, durante um comício na cidade de Iowa, acho que é esse o nome, em que um homem, ele tentou atingir o Donald Trump com tomates, né? Ele não conseguiu, foi sem sucesso, mas em um evento posterior, ele falou ali para a multidão, tipo, nas manchetes é dito como uma brincadeira, mas ele falou ali realmente para a população que quem batesse, né, tipo assim, eram para ficar alertas ali a pessoas que tivessem com tomates, e que quem batesse nessas pessoas, ele ia cobrir as despesas legais, a equipe dele ia cobrir ali as despesas legais. Então, ele estava ali incitando, né, os eleitores deles, os apoiadores dele, a baterem pessoas que estivessem protestando contra a imagem dele. Que é uma coisa, assim, que, tipo, é muito surreal, né? Porque ali, 3 anos depois, isso vem acontecer na vida real. Eu achei muito interessante. E, aproveitando para falar sobre esse evento, né? Isso demonstra muito, né, como que a política contemporânea se aproxima muito do momento Valdo. E aí, no final do episódio, né, o Jamie ele vai para o hospital e ele mostra que o Liam acaba vencendo a eleição e o Valdo consegue até mesmo ficar em segundo lugar, tá? Ele não vence as eleições. Só que aí, ao fim do episódio, a gente tem ali um salto temporal, não é explícito de quanto tempo, mas que mostra ali o Valdo como um personagem modelo político ali. Ele está fazendo propagandas políticas em outros países, inclusive ele aparece até mesmo em aulas da China, com crianças chinesas ali, falando slogans políticos e tal, mostrando ali como realmente, né, o modelo dele venceu, uma coisa que o Jamie fez piada, né, durante aquela entrevista com o representante externo, quando ele falou que o Valdo tinha esse potencial, o Jamie não acreditava nisso, mas o fim do episódio vem a confirmar esse cenário. Tá certo. E é muito interessante, né, como a política contemporânea está se aproximando muito de uma lógica performática, né? Essa questão da honestidade brutal ali que o personagem tinha, né? Como que aquilo era preferido ao falso decoro. Embora o Valdo ele não tenha vencido essa eleição, ali o fim do episódio sugere, né, que a maior vitória não está no resultado eleitoral, mas sim nessa transformação que ele faz, né, no modo de fazer política. A partir do momento que o personagem, que é vazio de propostas, consegue mobilizar atenção, engajamento, identificação apenas pelo entretenimento e pelo ataque performático, ele revela que o sistema político ele tem um potencial ali de mercantilização, né? Nesse sentido, o Valdo ele antecipa, né, um modelo em que campanhas e figuras políticas elas passam a ser construídas como produto midiático, guiado por estratégias de marketing, algoritmos e até mesmo apelo emocional, mais do que projetos ideológicos e consistentes, como, por exemplo, agora eu já não me interesso mais tanto pela proposta ali que tal político está fazendo, mas sim qual o engajamento que ele traz, ou qual é o partido que ele representa. Se é da direita, eu sou da direita, eu vou votar no da direita. Enfim, se eu sou da esquerda, eu vou votar no da esquerda. Não estou mais ligando ali, não estou analisando os projetos dele, estou vendo ali só o impacto midiático que ele traz para mim. O episódio fala muito sobre isso. E é interessante porque em 2013, quando ele foi lançado, ele não foi nada bem recebido, né? Muitos críticos especializados consideraram que o enredo era muito distante da realidade, especialmente pela ideia de que esse personagem caricato ele poderia ser politicamente abraçado pela sua popularidade sem fundamentos sólidos. No entanto, assim, ao longo do episódio, o Valdo ele surge, né, como um dispositivo de sátira no urso animado, ele expõe o ridículo, o discurso político tradicional, né, por meio de humor e de escárnio, mas também é interessante ver, assim, como que as pessoas, elas ainda acreditavam muito, né, no cenário político daquela época, ainda falavam assim, não, para pessoas estarem ali no patamar eleitoral, elas têm que ter aquele decoro,
elas têm que ter uma imagem, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora na adequação estética na política. A candidatura eleitoral, ela é muito um processo de investimento, sabe? Muitos candidatos políticos, eles passam, assim, por, tipo assim, realmente um processo ali, antes um pouco deles se lançarem politicamente, até que eles estejam ali no slogan de partidos ou etc. É feito não só um trabalho no que eles vão dizer, né, ali, coisas relacionadas a propostas políticas, mas também uma adequação estética com a roupa que eles vestem, a forma como eles se portam publicamente. E é muito interessante porque, após o crescimento midiático do Valdo, né, ele é inserido em vários espaços mais formais, como entrevistas e debates, né, onde ele deveria apresentar propostas. No entanto, ele demonstra muito despreparo, recorrendo a xingamentos, a falas conexas, e ainda assim a popularidade dele começa a crescer, o que sustenta que a adesão dele não é o conteúdo que ele tem, mas sim a sua forma, a sua estética irreverente e apelo midiático. Então, tipo assim, o personagem, ele traz ali uma transformação no campo político, porque a imagem e o estilo, elas passam a ter ali mais peso do que uma consistência ideológica que um político realmente deveria trazer. E é interessante porque, nesse cenário, a apatia, ela é muito evidente ali dos votantes, né? O Charlie Brooker, que é o criador da série, ele fala como ele desenvolveu, né, o Valdo Moment, e ele dá ali algumas figuras, assim, em que ele teve inspirações, assim, como, por exemplo, a banda Gorillaz, né, na questão da produção do visual do boneco e tal, e também em um político específico que ele fala bastante, né, durante entrevistas, que foi o Boris Johnson. O Boris Johnson, ele foi primeiro-ministro britânico, e é muito interessante porque o Boris, ele nunca teve, antes mesmo de ele se lançar politicamente, ele sempre carregou essa aparência desalinhada, ou desajeitada, que fazia aquela construção de imagem de espontaneidade. É muito interessante que o Donald Trump também consolidou, né, a trajetória política dele com base nessa performance midiática e também nesse tom provocador, provocado pelo carisma. É interessante também falar sobre o Boris, que, apesar de ele ser assim meio desajeitado, é, esse ar que ele passava, né, para as pessoas, um ar cômico, meio que vacinava ele ali de críticas, como, por exemplo, o atual presidente da Argentina. Desde que ele se lançou politicamente, ele sempre teve esse visual mais desajeitado, já teve comentários em relação a ele como uma pessoa meio louca, e é interessante ver como, apesar de eles virarem meme, né, eles conseguiram ali atingir objetivos muito grandes, né, maior do que o esperado. Ele se lançou ali como um meme, e ele conseguiu se tornar um presidente. Isso é uma coisa muito surreal, né, como essas, essa construção de persona que eles fazem vacina eles de construções críticas sérias sobre a política deles, né? Então, você não precisa ouvir o ponto de vista político. Não é mais não é mais que eu esteja votando por apatia. Não estou votando por absoluta indiferença, cansaço e exaustão pelas mentiras, traição e engano da classe política, o que vem acontecendo há gerações. Essa é uma frase do Russell Brand, né, que é um comediante britânico, e é interessante porque isso retrata bem esses eleitores, né, que estão na série, que vão votar ali meio que por vingança em, em candidatos que fogem ali do paradigma, né, fogem ali daquele decoro formal, mas que acabam ali mexendo na estrutura, né, política do país. Aí agora, para encerrar, eu vou falar um pouco sobre cultura da anestesia, né?
E é interessante que é algo que é trazido, né, pelo Max Sweeney no artigo que eu utilizei para falar sobre o episódio. E ele está falando aqui sobre as ideias do Orwell, né, que é aquele escritor do livro 1984. É interessante que no livro do Orwell, né, a gente tem a questão da ditadura, da censura, né, em que a sociedade era controlada ali, com falta de informações, com falta de verdades. E, segundo o Max Sweeney, no cenário distópico do Valdo, é interessante que ele dialoga muito com essa questão da blindagem crítica que se tem ali, porque a sociedade está chegando num ponto em que elas não conseguem mais ter um pensamento crítico e interpretar ali como que aquelas figuras políticas elas estão se portando, meio que aquilo deixa de ser um evento centrado no futuro do país, no que aquilo vai ser de benefício para a população, e se torna mais uma espetacularização. Então, as pessoas estão ali ignorando, né, as coisas que fazem sentido para a população. E aí ele utilizou também um artigo da Rowena, em que ela fala sobre a questão de eleitores jovens, né, como eleitores jovens rebeldes. E muitos deles, assim, é, desistir da política, de e que aquilo ali não precisa de nada. E Alice travou de novo. a gente foi errada. Tá travando. Tenta ligar e desligar o microfone. Acho que já pode tirar a apresentação. Não sei se isso melhora a velocidade para ela. Esse já é o último slide. Tirar a apresentação? É melhor. Tá bom. Alice, tá Foi? ouvindo a gente? Foi? Conseguem me ouvir? Oi, sim, melhorou depois que o slide saiu. Tá, enfim, só para finalizar, gente, bem brevemente, eu vou falar agora, porque já atrapalhou bastante, né? Então, nesse final, é interessante, né, que a gente está com essa cultura da anestesia, em que a gente passa muito tempo, o texto dialoga com isso, né? Que a gente passa muito tempo ali centrado no entretenimento e que a gente esquece ali das coisas importantes, né? Então, muita gente achava que o futuro seria muito como o George Orwell falou, mas que o autor do texto fala que se conecta muito mais com o criador de Admirável Mundo Novo, que é um outro texto, onde as pessoas já não conseguem mais dialogar porque elas estão com excesso de informação, né? Que vai levar à passividade. Então, é como se fosse ali uma ditadura silenciosa, né? Em que todo mundo ali está anestesiado pelo tanto de tecnologia que a gente consome, que a gente deixa de lado os problemas reais. Tipo assim, é muito mais fácil eu votar em um candidato ali que quebra todos os paradigmas do que eu realmente parar para prestar atenção numa coisa tão chata que é ali as propostas que um candidato X está fazendo para melhorar o país. Porque governar um país é uma coisa séria, né? E o momento Valdo traz muito isso, é tanto que as pessoas nem conseguem perceber o deslocamento ali da personalidade do Valdo quando o comediante original, né, o seu criador, sai de dentro dele. Ele já virou aí uma ferramenta que as pessoas não conseguem perceber esse deslocamento porque elas não têm mais o pensamento crítico. Então é isso, eu vou encerrar porque muito da minha parte foi cortada, né? Mas a ideia que o autor do texto fala é essa. Obrigada, gente.
Obrigada, professoras, pela aula. Eu achei muito. Eu achei que vocês detalharam bastante sobre os episódios, né? Fiquei chocada que a Hiromi ela descreveu ali perfeitamente sobre o episódio da, o episódio. E eu achei assim muito detalhado, né? Eu acho que nem precisa, as pessoas que não assistiram acabaram entrando ali perfeitamente nos episódios. E eu gostei muito disso. É, e agora é o nosso momento de interação, né? A gente pede para o público. A gente quer ouvir a opinião do povo, né? O que eles acharam sobre os episódios, o que eles acharam das críticas das professoras, se fez sentido as citações que elas trouxeram sobre os autores para os episódios. A gente quer saber. Queremos ser validadas nesse momento. Olha a avaliação, hein? Vou aproveitar aqui para ler uns comentários aqui que foram feitos durante as aulas. Pera, começou bem aqui. Quando a professora Jéssica perguntou ali sobre aplicativo de performance, aí a Gabriela colocou bem assim: uso um parecido com o de Hats para estudos, mas para não me sentir sozinha. Mas tem gamificação em tudo praticamente, né? Até em plataforma de emprego, eu acho. Realmente. Aí eu coloquei bem assim: minha maior obsessão por performance eram as semaninhas do Last FM. Postar toda semana os 10 álbuns que mais ouviu. Aí eu sempre faço isso, gente. Eu sou obcecado em ficar postando o que eu tô ouvindo toda hora. E geralmente nesse intuito, né, da validação, né? Porque a gente quer mostrar que a gente tem bom gosto, que a gente escuta isso. Eu acho isso o máximo. Aí eu gostei muito desse comentário do Christian. Esse EP é a nossa vida, basicamente. Trabalhar, consumir, se distrair e repetir tudo de novo. E se iludir com o sonho de sair desse ciclo. Viva o capitalismo. Quando o capitalismo vence, tipo aquela pessoa super crítica que no fim acaba cedendo a tudo aquilo que é contra, né? Esse que é exatamente o intuito ali da propaganda, né? E eu achei que os três episódios acabaram se tendo aí um mesmo teor, né? Eu achei isso muito interessante. A Rebeca falou que arrasaram, como sempre. A Ingrid disse: eu amei, explodiram minha mente. Ai, a série já é muito. A Josiele Siebra botou: eu amei a apresentação, parabéns a todos. Obrigado, Josiele, obrigado, Ingrid, Rebeca. Ana Nascimento, eu não tive tempo para assistir, mas com a apresentação de vocês me interessou muito, arrasaram. Ai, obrigado, Ana. Assim, pelo resumo delas, eu achei que foi super didático, assim, né? Para quem não assistiu, eu achei muito bacana. Mas quem não Foi assistiu, muito. assista. Assista, gente. Assistam. São muito legais os episódios. Emanuele de Souza Alves, foi muito bom. Um debate muito necessário para refletirmos nossa própria realidade, cercada de tecnologia e seus defeitos. Muito obrigado, Emanuele. E a Carla Giuliani, ótima apresentação. A aula foi muito importante para entender melhor a questão da distopia e também da tecnologia atual. Acho que dá para fazer mais cursos sobre Black Mirror, estudar cada temporada. Eu apoio super fazer vários cursos sobre Black Mirror, né? Analisar cada episódio, eu acho que seria muito interessante mesmo. Muito obrigado, galera, pelos comentários. Obrigado a Se a todo gente mundo que fizer mais um mini comentou. curso sobre distopia, o Helder muda o nome do grupo. Genique muda de novo. Grupo de Ele estudos em distopias, vai distopia. ser grupo de estudos de distopias. Vai ter mais, Galera, gente. Um spoiler, Simon. Dá um spoiler. A gente vai ter mais um mini curso sobre distopia. sim, eu falei no começo da aula que a gente vai ter um mini curso sobre distopia Sim, presencialmente. não, tu tá falando Presencial, presencial. A gente está falando do mini curso de ruptura, que também é acesso à Ah, distopia. realmente Vai vai ter ter um mini curso de. Séries, só que 4, vai né? ser sobre ruptura. Quem já assistiu a série Ah, Ruptura? Eu agora que eu não, porque eu lembrei. não vou estar Eu na ainda equipe. não, mas eu quero assistir pro mini curso. É isso Eu vou aí. assistir pro mini curso, porque é uma série que eu sempre quis assistir. Eu achava muito performático assistir essa série. Vai Desculpa. Sim, ter sobre gente, vai ter ruptura. um curso sobre ruptura. Vamos assistir.
e vamos Ah, acompanhar. bem lembrado que eu tinha esquecido do minicurso de ruptura. Vem aí. Ruptura. É, É Severance. galera, vocês assinaram a frequência? Pode mandar um joinha? Ela tá no fixado. Acredito que todo mundo assinou, pela quantidade de pessoas que estão aqui e a quantidade que assinou a frequência. Assinaram, eba. Christian, eu sou da primeira temporada. Eu sou o personagem da primeira temporada. A Hiromi deve ser da segunda ou terceira. Da segunda por aí. Já faz um tempo que eu tô por aqui. Acho que da terceira. Da segunda, acho que entra aí. Alice. Alice. Sara. É. Você é da terceira, Hiromi? Pensei que você estava em todas. Eu entrei em 2023. Se não me É engano. recente. Ah, eu acho que eu confundi a pergunta, desculpa, gente. Legal, Eu acho que gente. eu Muito tô obrigada. com um delayzinho. Muito... Eu ia tirar eu botei aqui coisa pra me tirar um printzinho, Eu gente. Enquanto quero, eu tá. não tenho mais Instagram, mas eu quero tirar. Aproveitar que tem gente. Alice, liga a tua câmera rapidinho. Vamos, gente, liga a câmera. Quem quiser aparecer, ligue a câmera pra gente tirar uma fotinha. Acho que eles estão tímidos. Ai, mas, gente, muito obrigado por terem participado dos 2 minicursos. Eu achei que foi muito bacana, né? No outro, vocês interagiram muito mais, mas nesse de hoje as professoras também falaram bastante sobre, então eu acho que é sobre isso. É sobre interagir bastante. E eu amei muito, gente. Muito obrigado, sério, de verdade. Os 2 minicursos eu achei um sucesso, as professoras arrasaram, parabéns a todas. Obrigado, gente. Até o próximo minicurso, né? E eu quero ver vocês nos próximos minicursos, inclusive o de ruptura, né? Já adiantem aí assistindo. Obrigado, gente. Eu vou encerrar a Muito gravação. Muito obrigada, obrigado. gente, pela atenção. Parabéns, meninas. Foi maravilhosa a explicação de vocês. Adorei, adorei, adorei. Obrigada, Um meninas. Sempre beijo. bom estar com vocês. Foi legal ter a Alice. Alice, ensina a gente a falar teu segundo nome. Ah, é Vem verdade. aí. Teu microfone tá Microfone. desligado. É Metheny. 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 Mas é sobrenome ou é nome composto? É sobrenome. Teixeira. Babado. Babado. Chique. Nunca tinha visto. E o Simon não sabia falar. Nos 2 minicursos. Eu mandei pra ela no último minicurso. Alice. Alice, né? E a Alice. Caramba. Alice. Alice, Alice. Legal. Primeiro nome é Tchau, Alice. gente. segundo nome Beijo. é Alice. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada.